Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela internet. Na tarde de hoje, a gente vai ter o capítulo 6º do Evangelho segundo Cristo Consolador. Zé vai comentar para nós a respeito do capítulo do Evangelho. Então, desse momento, eu peço para que vocês procurem se focar, prestar atenção naquilo que for colocado aqui, para que no dia a dia de cada um de nós, a gente possa refletir sobre esses conteúdos, forçando para que a gente consiga pensar mais sobre isso, colocar aqui que a gente nosso ato de viver, para que a gente consiga então ter um pouco mais de coerência com as nossas ações. Vem aqui, escuta, e muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar imediatamente em prática, mas se a gente não faz esse esforço de pensar sobre isso, colocar, fazer as comparações necessárias, pensar no nosso dia a dia a respeito daquilo que a gente escutou, que nesse momento toca o nosso coração, nada adianta. Então, no intuito da gente procurar, não só nesse momento, refletir sobre a transitoriedade da nossa vida, que a gente possa, desde já, colocar o nosso coração na busca verdadeira por esses ensinamentos, a fim de que a gente consiga, então, nosso ato de viver, ter mais consciência nas nossas escolhas, mais consciência naquilo que a gente vem fazendo, e com isso a gente possa se propor a traçar novos caminhos que vai nos levar a um pouco mais de equilíbrio para lidar com todas essas diversidades que a vida tem nos apresentado nos momentos atuais. Então, que essa primeira parte sirva de reflexão para todos nós, para que quem quiser, num segundo momento, receber o passe, possa já estar um pouco mais reflexivo. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Zé, lembrando vocês apenas que, já que faz sentido para vocês, todos os ensinamentos que vocês têm escutado aqui, nos ajudem compartilhando as nossas atividades, para que mais pessoas possam ter essa rica oportunidade de refletir um pouco mais a respeito da vida. Então, com a palavra, então, José. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui, né? Quando eu digo vocês, eu estou falando para encarnados e desencarnados, né? Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Vai o reforço no pedido da nossa diretora aí que vocês compartilhem, opinem, marquem, façam tudo que tem, porque essas ferramentas midiáticas, elas dependem na propagação dessas coisas todas. Bom, vamos então ao assunto de hoje, né? O título é O Cristo Consolador. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu vou falar, porque eu tenho as pessoas às vezes me perguntam por que eu dou boa tarde para os desencarnados, eu dou boa tarde para os espíritos. Porque os espíritos são pessoas. O resumo é esse. E vocês têm que entender que os espíritos são pessoas. Como existe uma diversidade enorme de pessoas, com os mais variados tipos de estado, de concepções, também existem espíritos em consequência dessa maneira. Então, essa diversidade, até os conflitos, as ilusões ou as utopias, as perturbações que determinadas pessoas espíritos possam ter, não as desqualifica de serem seres na faixa racional. Pessoas. Devem ser tratadas dessa maneira. O objetivo do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele diz que o conjunto das informações que vão estabelecer uma nova formação contida no Livro dos Espíritos tem por objetivo nos tornar claro o entendimento que a vida é um processo de evolução. Exatamente assim. Para nos tirar os misticismos, as utopias, o sobrenatural, e nós somos herdeiros dentro do tempo a respeito dele. Então, as informações contidas dentro da doutrina espírita têm por objetivo desmanchar essas coisas todas. Construir um novo ser, uma nova realidade essencial, sem fantasias, sem ilusões, sem estruturas representativas materializadas, já que o ser sobrevivente, pré-existente, que tem uma natureza inteligente, não é material, a matéria é apenas meio. E é meio mesmo, quando a gente estuda lá no início, bem no início do Livro dos Espíritos,
que fala dos elementos gerais da criação, é dito que é criado um princípio inteligente, um princípio material, e esse princípio material foi criado para que esse princípio inteligente possa se utilizar dele e agregar aquilo que vai dotá-lo, vai desenvolver dele essa potencialidade que ele é portador, se tornar um ser capaz de se autogerenciar. Então, a ideia que tem dentro do livro dos Espíritos, ele começa nos capítulos anteriores a esse aqui, exatamente numa sequência de entendimento dessas coisas. Começa, o primeiro capítulo trata da comparação do entendimento da evolução dos sistemas de explicação da espiritualidade, né, a respeito da dinâmica de como é isso. Né? Então, tem marcas na história da humanidade muito definidas a respeito disso. Lá no capítulo 1 ele trata disso. Ele diz, olha, o primeiro grande passo é sair de uma ideia, de uma coisa caótica, que na realidade seguiria um curso da vontade daqueles que seriam os seus autores e, consequentemente, inarmônica. E a vida ela é harmônica, a natureza é harmônica. Então, nasce a primeira transformação dessa ideia, tirando várias causas e trazendo uma causa única e soberana. Né? Então, a gente avança do politeísmo para o monoteísmo. Isso é um passo na humanidade. Enorme, mas enorme mesmo. Porque nos tira a ideia de que não existe uma causa única, uma razão única, uma vontade única, consequentemente, um estado único. Né? E que a natureza disso tudo é o reflexo daquilo que a vida apresenta. Bom, até aí tudo bem. Aí nós temos que sedimentar isso. E como é que a gente sedimenta as coisas? Por repetição. Como a gente não consegue assimilar as coisas muito rápido, é preciso que a gente repita. Porque a gente comete enganos de avaliação e de entendimento das coisas. E a forma de corrigir isso é repetir. Então, quando a gente fala, e é os capítulos que vão vir subsequente, né, na pluralidade das existências, nas famosas múltiplas vidas, por que elas existem? Ela existe para corrigir exatamente aquilo que a gente não consegue desenvolver se fosse apenas uma. Então, a sequência dentro das vidas cumpre esse objetivo. E como nós somos herdeiros de nós mesmos, o que muda é o corpo, mas uma fisiologia não muda a natureza do princípio inteligente contínuo dela, com as suas experiências agregadas, a sequência dentro do tempo e da relação com a forma, que é a figura do corpo, né, vai fazendo que a gente desenvolva experiências de compreensão. Então, por isso que existe pluralidade das existências, por isso que existe reencarnação, que está dentro da pluralidade das existências, por isso que existe lá muitas moradas. O que é muitas moradas falar? Por que existe tantos planetas, tantos sistemas? Por que existe estruturas materializadas, estruturas espirituais? Todas as estruturas espirituais são do mesmo nível? E aí a gente vai começando a entrar e vai começando a compreender a natureza de como tudo isso vai se desenvolvendo. Então tudo isso é proposto nessas ideias que vão indo devagarzinho, vão formando um arcabouço de entendimento para nós nos entendermos e entendermos a vida. Porque a finalidade é essa. É saber aquela velha questão. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que tem dor, por que não tem isso, por que fulano é assim, por que... Essas respostas que todo mundo que sai do seu mecanicismo diário de rotina, nós somos forçados a sair, os problemas nos forçam a fazer isso, né? Nos empurram na direção de buscar essas respostas. Nós queremos essas respostas. Então, na sequência, vem vindo isso. E qual é a grande ferramenta que altera o curso natural da nossa rotina? Todos vocês têm essa resposta. Se chama problema, dor. Então, o capítulo que vem anterior a esse aqui é o primeiro capítulo da introdução do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É Jesus falando para aquela grande multidão que sempre o seguia com problemas e queria nele encontrar soluções, o que aqueles problemas representavam, por que eles existiam. Fazendo isso, ele, na realidade, está sendo definido no capítulo de hoje. O capítulo de hoje, o título é O Cristo Consolador. Então, o que é Cristo? Em primeiro lugar, Cristo não é um sobrenome. Cristo, na realidade, representa um estado, uma função. Tá? Então, é o ungido, é aquele que tem grande capacidade. Lá, dentro da visão hebraica, era dessa maneira, era o Filho de Deus. Mas Filho de Deus todos nós somos. E se Deus é o Criador, é o Pai de tudo que existe. Então, Filho de Deus nós todos somos. Mas como existia uma mentalidade, que até hoje muitas vezes sobrevive, né? Porque a gente faz concepções humanas. Então, como a nossa estrutura social é feita dessa maneira, o núcleo da estrutura social é feito pela família, a gente achava que Deus e Jesus tinham que ter uma família particularizada. Vocês notam que as religiões
ocidentais, coisas, todas elas pensam dessa maneira. A gente chega numa instituição espírita pensando dessa maneira. Mas a gente vai estudando e vai vendo que a coisa não funciona mais ou menos assim. Tem um capítulo aqui dentro que fala assim, usando uma das leis mosaicas, falando a respeito da família, de honrai o vosso pai e a vossa mãe, que trata da família consanguínea e da família espiritual. Explicando que as famílias consanguíneas, que essas que a gente tem, passam e se trocam dentro do tempo. E que existem famílias espirituais transitórias. O que é isso? São os estágios evolutivos que se atraem espíritos compatíveis entre si. A gente não fica sempre dentro de uma família espiritual, como a gente não fica sempre dentro de uma família consanguínea. A gente vai mudando. E tem que ser assim. Porque senão seria restritivo, limitado e egoísta. E o processo não é dessa ordem. O processo é de amplitude. Não é tanto que a gente fala na escala espírita lá que explica a dinâmica do processo de evolução, que o espírito, quando chega à plenitude, é chamado de espírito puro, ou puro espírito, não tem mais resíduo material agregado em si nenhum. Ele tem ampla compreensão das coisas e ele não tem restrições, porque ele compreende a Deus e Deus não tem particularidades pessoais para com ninguém. E o que as religiões fazem? Elas querem particularizar Deus e dizer que elas são detentoras, da vontade divina, que Deus olha para elas com carinho especial. Todas as religiões fazem isso, de uma forma geral. Como se Deus tivesse humores humanos. Ele nem humano é. Então não tem humores humanos, não tem essas características. Nós estamos encharcados de tudo isso. Nós temos, vocês notam, se olhar na história da humanidade, sempre aconteceu isso. Lá no politeísmo, depois nas religiões que vieram derivadas. Por isso que nós estamos falando disso até hoje. Se tivesse sido compreendido, nós não precisaria falar mais de nada. Então lá, quando eu estava falando desse primeiro capítulo, que eu falei de Moisés, depois aparece Jesus, um ciclo de 2000 anos depois, a gente precisa de tempo para sedimentar. Fala sobre aquilo que existia, é o título do capítulo da primeira. Diz, olha, não vim destruir a lei hebraica, mas vim dar-lhe sentido, vim dizer para vocês o que é isso. Essa regra de costumes que está lá nos famosos 10 mandamentos, é uma regra de costumes. O mandamento unicamente que fala mais do direcionamento da cerne do ser é o primeiro. Os demais são de relação. Se nós olharmos um por um lá, nós vamos ver que são de relações. Por quê? Porque é um processo educativo. Se nós somos muito primitivos, muito presos das coisas de aqui e de agora, nós temos que ter uma visão, um entendimento um pouco mais amplo. Isso é verdade, ver que eu acabei de falar para vocês, que a coisa que nos tira da nossa rotina é a dor, é a dificuldade. Então, se não houvesse dor e não houvesse dificuldade, que é o capítulo da semana passada, será que nós estaríamos aqui? Uma grande maioria? Será que nós, em determinado momento da nossa vida, alguma coisa não mexeu conosco, não alterou a nossa rotina e não nos forçou a buscar explicações? Pensem. 99% das pessoas que vêm no centro espírita vêm por dificuldade. Não vêm num ato voluntário. Até porque existe muito misticismo a respeito disso tudo. Isso acontecia lá no tempo de Jesus. E Jesus não pôde explicar tudo. Por uma razão bem simples. A capacidade de entendimento era baixíssima. Hoje nós avançamos em descoberta de infinitas coisas que nos dão uma visão mais clara, mais próxima da realidade, porque naquele tempo era extremamente místico. Então, ele tinha que falar segundo os tempos. Então, a parábola, que é a forma de ensinamento que ele usava, era exatamente feita dessa maneira. Ele botava uma parte dela objetiva, clara, direta. Era um ensinamento direto. O hebreu podia compreender diretamente. Mas como ele não podia compreender tudo, e ele tinha que deixar marcado ali, ele colocava uma parte que é subjetiva. Tem partes da parábola que a gente tem enorme dificuldade de entender. Quando a gente começa a pegar lendo elas lá, chega numa parte dela, o que quer dizer isso ele com isso aqui? Como é que isso aqui está colocado aqui? Fica difícil de entender. E aí que entra a terceira parte do capítulo 1. Aparece a doutrina espírita, que vai falar disso que ele falou, mas de uma maneira mais clara por causa das luzes que nós atingimos. Tem um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata disso, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que fala que a luz tem por finalidade iluminar a peça lá na figura utilizada. E ela tem que ser colocada numa altura adequada, porque senão vai ter zonas de sombra que a gente não vai poder enxergar muito bem. Então, o desenvolvimento do ser também tem essas características. A luz tem que chegar nele de maneira que ele possa compreender. Como nós temos sombras,
ou conflitos, muitas vezes nós temos dificuldade de assimilar essas coisas todas. E de até ser meio de colocação dessas situações todas. Então, por isso, eu estou divagando bastante assim para vocês entenderem. Por isso que existiram profetas lá na primeira parte da Bíblia, que falavam a posterior de Moisés, iam melhorando algumas coisas de acordo com as épocas. Depois de toda essa série de profetas aparece Jesus. Reduz os 10 mandamentos a um. Tá? E diz que dá um segundo para a gente entender a natureza do primeiro. O segundo é semelhante ao primeiro. E a forma de entender o primeiro é se colocar dentro da natureza da ação praticada. Que é a regra geral de relação. Então notem que nós aprendemos por relação. A nossa relação é que vai. Quanto mais harmônico nós somos, mais harmônicos nós somos conosco mesmo e com as nossas relações. As relações começam na família, mas as famílias formam a sociedade. E se existir famílias harmônicas, haverá uma sociedade harmônica. É dos litígios entre criaturas e entre sociedades que nascem os problemas. É só vocês constatar que a gente tem problema dentro de casa por causa de litígio, a gente tem problema na rua por causa de litígio, de diferenças, de competições, e há entre as nações litígios, que são litígios dos seres. Então, é um problema? É um problema. Então, esses problemas sempre existiram? Sempre existiram. Eles vão diminuindo com o tempo, com as luzes, com os entendimentos que nós vamos desenvolvendo. Então, vir para uma instituição espírita é ter a condição de desenvolver isso. Não é? Vocês notem que não tem imagem, não tem ritual, tem esse pano verde aqui, porque a transmissão lá precisa de um fundo verde. Só por causa disso. Não tem nada de místico, sobrenatural. A gente não usa roupas especiais, não troca de voz. Não tem nada dessas coisas. Não pode ter, porque não tem sentido isso. E a gente vai aprendendo isso dentro das coisas todas. E vai tendo uma experiência prática. Não só teoria, mas a gente vê prática. A gente vê o mundo físico, nós vivemos nele. A gente vê pela televisão, pelas relações, vê como a vida é. E vê na morte, vê os seres que morreram, que formam toda essa população espiritual, são diversos. Tem vários níveis, vários conflitos, várias coisas, mostrando que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós não vamos por nenhum céu, nem nenhum inferno, nem coisa desse tipo. E vocês vão dizer, mas dentro do centro espírita aparece a figura do umbral. Mas umbral é uma sombra. A palavra umbral significa sombra. É da sombra de dentro. A Joana de Ângeles gosta muito dessa palavra, né? Que é do conflito interno que nasce os conflitos externos. Eu acabei de dizer isso para você. E na espiritualidade a gente projeta como a gente entende as coisas e constrói o meio que nós vivemos. Então, quando vocês leram um livro lá, e parece até fantasia aquilo, que há vales, há lodo, há não sei o que mais, é a projeção de como as pessoas que são os espíritos sobreviventes encaram, pensam, dão forma para as coisas. Não pense que é Deus que cria aquilo lá, porque é um formato, uma configuração humana dos habitantes daquele lugar. Tem um livro dentro da estrutura espírita, lá codificada pelo Allan Kardec, que o título dele é Céu e Inferno. O que tem nesse livro? Esse livro tem relação com a quarta parte do Livro dos Espíritos. São narrações dos estados dos espíritos do pós-morte. O que a gente encontra lá? A gente encontra lá o modelo da época em que ele vivia. Na época que ele vivia, o que tinha? Reinos, impérios, essas coisas. Então vocês vão ver isso narrado lá. Se nós fôssemos fazer uma translação do céu e inferno para a nossa atualidade, o que nós viríamos hoje? O nosso modelo social. Como ele se apresenta. Ainda teria resquícios de comportamentos, de coisas antigas? Teria, porque tem determinados espíritos que ainda estão presos nesse segmento. Mas já teria mudanças. Porque o mundo espiritual também evolui em função da evolução dos seres que o compõem. Então esse céu e inferno, que era uma analogia feita à ideia que a Igreja Católica trazia, dizendo que não existe nem inferno nem inferno. Na realidade existe conflito, que é transitório. Na realidade é resolvido pelas experiências que a vida, que a manifestação de Deus propõe. Então, quando Jesus está falando lá para essa multidão e quer resolver os seus problemas, ele faz assim, a primeira parte das afirmações dele é sempre a mesma. Ele diz assim, bem-aventurado, que é ventura é estado de felicidade do bem. E aí ele faz uma associação a isso. E a gente nunca acha que isso é um estado de felicidade. E o resumo está no capítulo da semana passada, bem-aventurados os aflitos. A aflição é um estado que nos tira da nossa própria cegueira. Então a gente está lá na rotina, faz, acontece, vive para consumir. Né? O nosso padrão de felicidade é consumo.
Consumo material, consumo emocional. Por isso que quando se morre, se sofre. E não se quer sair daqui da volta. Vocês querem saber por que as pessoas morrem e não saem daqui? Por causa disso. Elas são presas nisso. Não adianta vir no centro espírita e ouvir. Não faz diferença nenhuma. Se nós não nos convencermos emocionalmente, mentalmente, isso se transforma em atitude, não está em nós. É simplesmente uma informação. Entrou por aqui, saiu por aqui. Como dizia Jesus, onde tiver o tesouro, está o coração. Onde tiver o que é mais importante, eu estou. Vocês querem saber por que existe espírita falido? Por causa disso. Não pense que dentro da doutrina espírita não tem isso, tem do movimento, mas na doutrina não tem isso. É muito clara a respeito das coisas. Então não é uma coisa que eu vou num processo religioso, que eu faço um cerimonial e está tudo resolvido. Não funciona assim. Não é assim, e a gente vê isso na manifestação pós-morte dos espíritos. A gente vê os conflitos, as ilusões, todas essas coisas presentes. É de agora, em todos os tempos isso existiu. Claro, adaptado ao formato de cada época. Então essa multidão que chega para ele lá, está cheio disso, querendo que ele resolvesse. Para vocês entenderem, está na Bíblia, eles queriam que resolvesse até divisões de heranças. Há narrações disso para vocês terem uma ideia. Gente com problema de tudo que é tipo. O que ele fazia? Ele explicava na capacidade da pessoa o que aquilo significava. Dava consolo para. O que é consolar? Consolador é quem consola. O que é consolar? Quando que a consolação acontece? Quando alguém está em um conflito e não consegue aceitar, conviver e superar aquele conflito. Entra em estado de aflição, de depressão. Então alguém vai lá e consola essa pessoa. O que é consolar? É oferecer para ela algum tipo de explicação, de sustentação que diminua aquela crise que ela está vivendo. Então, quando ele consolava, ele fazia exatamente isso. Ele dizia, olha, tudo tem um objetivo. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um mecanismo. Cada um segundo suas obras. Vocês já ouviram falar isso, né? Tantas e tantas vezes, né? O que é obra? Obra é consequência. Obra que eu faço. Mas eu faço por quê? Porque eu penso dessa maneira, porque eu ajo dessa maneira, porque eu acho que é assim. Eu vou semear. Semeadura é livre, colheita obrigatória. Se semeio trigo, não colho sarças. Sarça é aquela coisa que é parecido com trigo por fora, mas que não dá a semente que produz a farinha. Está misturada lá, aparentemente é igual, mas não é. Então, eu colho a natureza daquilo que eu planto. Por quê? Porque está em mim. É algo que eu estou gerando, que eu estou mantendo, que eu estou alimentando. Se eu estou alimentando uma farsa, a sarça representa uma farsa, não é trigo. Se eu estou alimentando uma farsa, o que eu vou colher? Pensem. Eu vou colher desilusão. Porque eu tinha uma ilusão que era uma coisa que era boa. Mas aí eu vou dizer, pô, mas desilusão é uma porcaria. Não, a desilusão é simplesmente me mostra, tu estás vivendo uma ilusão. Estás perdendo tempo. Estás rumando na direção da manutenção do teu conflito. Isso é tua prisão. Sai disso. Simples assim. Então, no momento em que aquele conflito traz para nós a realidade, nós não vivemos mais anestesiados, alienados. E aí pensem, eu passo uma vida inteira feliz, coisa e tal, preso dessas coisas, tenho isso, tenho aquilo, aí eu morro. Acaba tudo isso. Fica tudo aqui. Se eu dependia de tudo isso para ser alguma coisa, me sentir alguém, se isso acabou, o que eu vou fazer? Vou querer voltar correndo para isso. Aí vocês vão entender porque a pessoa morre, não sai de casa, anda na volta, querem se meter nas coisas. Vocês vão entender porque a Umbanda bota no meio da rua aquele monte de coisa que a gente acha que é bobagem. Não, estão presos naquilo ali, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, mas é real. O ego, essa figura que a psicologia explica, que as ilusões, fantasias que a gente mantém, são as explicações que nós buscamos pela nossa primariedade no sensorial, no imediato, na matéria. É verdade? Pensa assim, a gente está com um problema enorme, nós não conseguimos resolver, vamos comer um sorvete. É bom, dá saciedade, dá uma sensação boa. Naquele momento, aquele gostinho doce parece que ameniza o meu conflito. Tem consequência, né? Aumenta meus triglicerídeos, meu colesterol, e aí vai gerando problema. Não resolve o problema.
mas naquele momento é uma fuga. Estou dando um exemplo comum. Quando a gente tem problema, a gente não quer comer bem, bastante. Por que será? Porque essa saciedade dá prazer. E para quem está em conflito, um momento de prazer é um momento de amenizar. Resolve? Não. Mas nós vivemos assim. A gente compra uma roupa nova, compra uma coisa, a gente está sempre comprando coisas, buscando as coisas. E a gente quer que os outros nos compreendam, nos amem. Mas nos amar é ser da maneira que a gente julga que é ideal para nós. Entendam isso. O outro não quer ser assim. Ele quer que seja da maneira dele. Isso gera o quê? Então pensem, eu estou falando uma realidade prática. A gente estuda todas as coisas? Estuda. Estuda a finalidade da doutrina espírita. Jesus falava embrionariamente disso para o hebreu. Dentro desse capítulo ele fala disso e diz assim, ó, eu não posso explicar tudo. Meu pai vai mandar para vocês um outro espírito equivalente a mim que dê continuidade a isso que eu estou fazendo. Porque eu não posso ficar aqui. Eu tenho que vos preparar o caminho, inclusive ele fala para os apóstolos. Né? O que é preparar o caminho? Esse tempo todo gerenciando a evolução aqui planetária. Mas eu vou pedir para ele mandar um que vocês vão estar mais habilitados, mais envolvidos e vão compreender essas coisas todas que eu falei, que vocês não compreenderam, e vocês vão ter capacidade de entender outras que eu não posso falar. É literalmente, está dentro da Bíblia isso. Assim. Só que esse novo espírito que eu vou pedir para o Pai, não vai ser que nem eu que vim e me mandei porque eu não pude ficar. Ele vai ficar perpetuamente convosco e estará em vós. A afirmação é desse tipo. Aí ele fala, lá na Bíblia, na parte de Mateus 24, que é chamado de sermão profético, profético é que fala sobre o futuro. Né? Ele fala que as estrelas, nesse momento, descerão à terra. Foi interpretado literalmente. Achava que uma estrela, que é um sol, vai chegar perto. Se uma estrela, que é um sol, que é muito maior que um planeta, chegasse, quiçá, mais aproximado dele, desmanchava com ele, acabava com ele. Então, não pode ser interpretado literalmente. Ele não era burro para dizer uma asneira. Era uma figura, como tudo que ele fazia, quando não podia ser cumprido, ele usava figuras. As estrelas são os espíritos de escola. Se nós olharmos o conteúdo do livro dos Espíritos, na época em que ele foi ditado, e nós entendermos que nessa época a sociedade humana era completamente analfabeta ainda, que estava sendo criada a primeira república do planeta, que estava mostrando, alterando o sistema social vigente, que era por castas ou classes sociais. Nós tínhamos os nobres, que era uma casta social, que era dono de tudo. Os religiosos, que alfabetizavam e manipulavam os nobres. E a grande massa humana, que era analfabeta, mão de trabalho. Como os nobres eram donos da terra, eles cediam a terra, essa massa humana trabalhava e dava metade da colheita para eles. Esse é o sistema feudal que a gente estuda na escola. Isso permaneceu praticamente, para vocês terem uma ideia, até 1700 e pouco. Então, quando existe uma implantação na França, né, da República, ela é consequência do movimento que o criou, que é a ideia de que todos deveriam ter acesso ao entendimento de todas as coisas. Que é o que vai fazer com que a gente crie colégios. Em francês se chama liceu. Vocês não conhecem o liceu salesianos que tem aí? Então a palavra liceu é colégio. Os primeiros colégios são criados nesta época. O Allan Kardec era alguém que tinha um colégio. Ele fazia livros, cartilhas da língua francesa, geografia, história, para ensinar o povo analfabeto. Então, nessa época, na França, acontece isso, só na França. Uma república. Passamos de ter castas para ter cidadãos, criaturas equivalentes, iguais. O lema da bandeira francesa é liberdade, igualdade, fraternidade. Perdeu-se isso? Perdeu. A França não tem mais nada disso. Mas como tudo migra dentro do planeta em função da contingência dos lugares onde as coisas florescem mais. Mas foi assim, nesse ambiente, que aparece a doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem a ver com a afirmação de Jesus? Esses espíritos que ditaram o livro dos Espíritos trouxeram ideias que eram revolucionárias para a época e ainda hoje.
Por isso que nós estamos falando aqui. Senão não precisaria. Então, falar, por exemplo, de divórcio, que deu, inclusive, origem a mais de uma religião, para vocês terem uma ideia, a igreja oficial da Inglaterra foi criada por uma questão de divórcio. O rei inglês lá era casado, queria casar de novo, o Papa não deixou, ele disse, então eu vou fazer uma igreja para mim. E criou o anglicanismo. Então, vocês notem que essas coisas todas, nessa época, eram tabus. Isso está contido dentro da doutrina espírita, para vocês terem uma ideia. Quanto tempo nós temos de divórcio no Brasil? Não tem 50 anos. Então, notem as ideias aqui contidas de liberdade, de entendimento das coisas, das dinâmicas do processo evolutivo, nós estamos ainda recém-sedimentando e aprendendo tudo isso. Por isso que a gente estuda num centro espírita. Por isso que a gente observa o mundo espiritual, para aprender. Porque nós estamos em processo de aprendizado. E o mundo chegou numa etapa agora em que nós atingimos um clímax, capacidade de refletir, e determinadas coisas que ainda são mantidas vão cair por si próprias, vão desaparecer. O que a gente muitas vezes ainda aceita hoje, daqui a algum tempo, a gente vai ver que não tem sentido. A Bíblia está. Quando vires a iniquidade, quando ela não mais deve existir, serão chegados os finais do tempo da iniquidade. Então, todas essas coisas estão contidas aqui. Então, esses espíritos vieram à Terra e projetaram a natureza do Livro dos Espíritos. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Tem uma relação de espíritos que participaram, não todos, mas alguns que eram conhecidos e que responderam essas questões e criaram esse arcabouço de entendimento de ideias. Então Jesus consolou o povo hebreu, aos deserdados, aqueles que sofriam. E sofriam por quê? Porque eles sofriam uma injunção social, política da sua época. Quem é que era a autoridade legal lá? O rei. Herodes, que era, na realidade, uma marionete na mão de Pilatos, que era um interventor romano que dominava. Mas era assim. As leis eram feitas dessa maneira. Então o povo pensava dessa maneira. E ele fala, nessa passagem, que o reino, que o domínio, que o jugo dele era suave, não era agressivo, como aquilo tudo que as pessoas estavam vivendo. Que o fardo que ele trazia, que as pessoas não suportavam, esses encargos, essas dificuldades dentro da vida, de conflitos, doenças, opressões, se tornaria leve. Eles iam sumir. Não, tem uma parábola que fala disso, a parábola da montanha. Que diz, na medida que a gente compreende, que a gente vai desenvolvendo fé, que não é uma crença religiosa, mas é compreensão, a dificuldade que era insustentável, que nós não podíamos passar por ela, cai. A montanha sai da frente. Ou a gente passa por cima dela. Então a montanha não era daquele tamanho, ou a nossa concepção da coisa que estava errada. Então, consequentemente, a consolação é feita dessa maneira. Então a gente vem no centro espírita com uma doença. E o que a gente aprende dentro do centro espírita? Dizer, olha, vou te curar? Não posso te afirmar isso nunca. Mas eu posso te dizer que a tua cura vai acontecer. Não como tu imaginas. Talvez a doença não suma, porque talvez ela seja o melhor remédio. Mas a tua relação com isso que gerou a necessidade desse estado doentio, se sumir, mesmo que o teu corpo, por estar comprometido, não possa reverter essa situação, isso não vai permanecer contigo. E o que a gente vê no fenômeno mediúnico do pós-morte? Sequelas ou a cura. Por que o indivíduo morre? Biologicamente o corpo acaba, mas ele continua com problemas no pós-morte. Por quê? Se não tem mais corpo? Então as respostas são essas. E por que a gente vê alguém que viveu em chagas e está limpo completamente no pós-morte? Então essas relações de compreensão, isso é que é consolo. Porque faz com que o fardo, que antes eu não entendia, uma mãe que tem um filho excepcional, que aceita, que convive, mas por dentro sofre, por não entender o objetivo daquilo, o que aquilo busca, vai ver sentido, aquilo não vai ser em vão, não vai se passar uma vida inteira com uma criatura que aparentemente não consegue produzir nada para si, mas que tem um sentido. Que a aplicação dela, a determinação dela, o amor dela, vai transformá-lo internamente
E aquele conflito que ele é portador vai desaparecer. Isso não dá consolo? Isso não dá motivação? Isso não dá razão? Não dá força para enfrentar e para continuar? Talvez para vocês isso não faça sentido. Mas a mãe que está me escutando lá entende muito bem do que eu estou falando. Então são consolos dessa ordem que começam no evangelho tradicional e tomam forma e entendimento nesse evangelho redivivo, refeito através da doutrina espírita, que o explica, lhe dá sentido, lhe dá razão. O Consolador prometido, por isso que a gente faz uma associação, que ficará em nós, porque estará em nós, é esse famoso grão de mostarda, pequenino de fé, que se enraiza profundamente em nós por compreensão e nunca mais será perdido. Estará definitivamente em nós, para sempre. E isso explica por que existe diferenças evolutivas entre os seres. Mas não explica somente isso, dá razão de ser. Mostrando que o conflituoso de hoje é o anjo de amanhã. Então não deserda ninguém. Explica, dá razão de ser, sustenta. E tem por base a misericórdia, que é o fundamento de dar para alguém aquilo que ele não merece, mas que ele necessita. Porque se ele continuar no círculo vicioso de dor e de vingança, como ele vai sair daquilo? Então vocês entendam que todas essas figuras nobres que sempre existiram em todos os tempos no planeta, sempre se autossacrificaram para que, na realidade, essa luz oriunda daquilo que a gente julga ser o seu sacrifício, e não é o seu esplendor de amor, possa encontrar em nós aspirações, motivações para a solução dos nossos próprios conflitos. Pensem nisso, mas pensem realmente, porque semana que vem nós vamos continuar na estrutura das bem-aventuranças, né? E quem são os primeiros grandes herdeiros disso tudo? São aqueles que são flexíveis, que são dóceis, que são abrandados, como está dito, né, que herdarão a terra, porque têm flexibilidade interna para aprender e se renovar. Lembrando ainda um fundamento doutrinário, um pilar doutrinário, que é a reencarnação, que reflete a pluralidade das existências. Por que ela é assim? O exemplo está na criança. A criatura que chega na velhice, muitas vezes presa nos seus preconceitos, que não dá mais o braço a torcer. Como fazer com que ela tenha flexibilidade? Nasce de novo, se torna criança de novo. Tem a flexibilidade de reaprender, de recomeçar e de solucionar a natureza de seus próprios conflitos. Pensem vocês. Eles vieram tomar passe, né? Mas lembre-se que passar é passar. A gente pode tentar passar para vocês. Os espíritos que vêm aqui trabalhar podem tentar passar para vocês. Mas vocês têm que querer receber. Vocês têm que abrir de flexibilidade interna, repensar, se analisar, ser honestos consigo mesmo. A finalidade do livro dos Espíritos é essa, 919 a pergunta. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates já falava disso, lá na Grécia, há 4.000 anos atrás, né? Para a gente se dar conta do que a gente é. Ter problema é vergonhoso? Não. É natural. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, ter problema é uma característica nossa ainda. Vergonhoso é querer teimar e manter um problema, é querer ser doente. Aí não tem sentido. Aí é se automutilar. Isso não tem razão de ser. Nós atingimos luzes de entendimento mínimo que eu estou falando para vocês. Tem base na coerência, na lógica, na sustentação. E não em nenhum formato, nem numa coisa sobrenatural ou miraculosa. O grego já sabia disso. Quem tem uma mente sã, um espírito são, tem um corpo são, em todos os sentidos. Então notem que nada disso é novo. Tudo isso já foi falado inúmeras vezes. Mas talvez nunca tenha sido falado com essa clareza, com esse entendimento, com essas luzes que a gente vai desenvolvendo e que a ciência vai nos ajudando cada vez mais a comprovar tudo isso que está contido dentro do livro dos Espíritos. Então pensem,
Usem o maior atributo que vocês têm, que é a cerne da criação de vocês. Começa com um princípio inteligente e se torna num ser pleno em todos os valores, numa inteligência global, total, que culmina na figura do amor.